Bem-vindo! Hoje vamos embarcar em uma incrível jornada pela religião da Grécia Antiga, um dos mundos mais ricos em mitos que já existiram. Por que esse tema fascina as pessoas há milhares de anos? Tudo está na vivacidade e humanidade dos deuses gregos antigos, que eram como pessoas, com seus sentimentos e fraquezas. Esses deuses não eram criaturas frias. Eles amavam, brigavam, cometiam erros e até às vezes sofriam, o que torna seus mitos incrivelmente vivos e próximos. Ao mesmo tempo, eles possuíam poder divino que lhes permitia governar tudo o que cercava os antigos gregos: mares, céus, guerra, amor e arte. Imagine como vivia essa civilização. Cada evento na vida dos antigos gregos, desde o nascimento até a ida à guerra, estava ligado aos deuses. Se uma tempestade surgia no mar, era a ira de Poseidon. Se a colheita era abundante, agradeciam a Deméter. E pela sorte no amor, respondia Afrodite. O que fez mais interessante é a estrutura do panteão deles. No centro está Zeus, o Deus Supremo, que governa o mundo, os relâmpagos e as leis. Mas mesmo ele não é todo-poderoso. Sua esposa Hera está constantemente discutindo com ele por causa dos inúmeros romances de Zeus. Atena, deusa da sabedoria, está sempre pronta para dar um conselho sensato, mas somente aqueles que o merecem. Apolo é a personificação da arte, música e harmonia, inspirando as pessoas com sua criatividade e luz. A harmonia pode ser generosa, mas rigorosa e justa. Ares, o deus da guerra, é um verdadeiro caos, às vezes assustando até seus irmãos entre os deuses do Olimpo. O que fez que torna os deuses tão fascinantes para nós? Sua humanidade. Eles se apaixonam, sentem ciúmes, competem. Eles são ao mesmo tempo superiores a nós e muito parecidos conosco. Através dos mitos sobre os deuses, os antigos gregos tentavam explicar o mundo ao seu redor e mostrar que até as maiores criaturas têm suas fraquezas. Esta palestra é uma oportunidade para mergulhar no mundo deles e descobrir como a religião da Grécia Antiga moldou a vida das pessoas e deixou sua marca na arte e na literatura. A religião da Grécia Antiga é um mundo surpreendente, onde os deuses não apenas observavam do Olimpo, mas faziam parte da vida cotidiana das pessoas. Imagine um mundo onde cada evento, fenômeno natural e até as águas mais comuns estavam ligados à vontade dos deuses. Uma tempestade no horizonte é Zeus, o lancador de trovões, irritado. O mar calmo é a benevolência de Poseidon, senhor dos mares. Os antigos gregos viviam em um mundo onde o divino e o humano existiam lado a lado, entrelaçados em histórias vividas e dramáticas. A religião dos antigos gregos era policeísta. Eles adoravam muitos deuses, explicando a complexidade do mundo ao seu redor. Para os gregos, era uma maneira natural de entender o mundo e seus destinos, através dos mitos, dos deuses e da vontade deles na vida cotidiana. Atena governava os mares e personificava a sabedoria e a estratégia. Afrodite encarnava o amor e a beleza. Juntas, elas criavam um sistema onde cada deus tinha seu lugar. Esses deuses não eram forças abstratas ou seres incompreensíveis. Eles pareciam, pensavam e sentiam como pessoas. Essa é a principal característica deles, o antropomorfismo. Eles podiam ser grandes e poderosos, mas ao mesmo tempo vulneráveis e emocionais, como pessoas comuns. Isso os tornava próximos e compreensíveis para todos. Imagine Zeus, o Deus Supremo, sentado no trono com um raio na mão. Ele é forte, mas se preocupa com os filhos e teme as armadilhas de sua esposa Hera. Sua forca não o torna perfeito. Hera, sua esposa, movida pelo ciúme, trama intrigas, mas ao mesmo tempo zela pela santidade do casamento. Afrodite, deusa do amor, é capaz de inspirar as maiores águas movidas pela paixão, mas seus caprichos podem destruir vidas. Até Hades, senhor do mundo subterrâneo, não era apenas frio e sombrio. Seu amor por Perséfone revela traços humanos comoventes.
Esses deuses não apenas governavam os fenômenos naturais, mas também moldavam os valores e acos das pessoas, influenciando o mundo. Shocked Face, raio no céu. Cada colheita, cada vitória, ou derrota estavam ligados à vontade dos deuses. Suas histórias e mitos se entrelacam com as estacos e a natureza. Como surgiu o fogo? Por que não há incêndios na montanha? A terra congelava em sono de inverno, e esses fenômenos eram explicados pelos mitos e lendas antigas. Prometeu roubou o fogo dos deuses para dá-lo aos homens. Por isso, foi punido por Zeus, mas tornou-se um símbolo da luta pelo conhecimento e progresso. Essas histórias estavam cheias de significado e ensinamentos. Através dos mitos, os gregos compreendiam a estrutura do mundo e a natureza humana, aprendendo a entender o divino e o terreno. Shocked Face amor pelos deuses podia ser cego ou incondicional. Eles podiam ser temidos, respeitados, agradecidos e até odiados, refletindo a complexidade das relações. Shocked Face marinheiro rezava a Poseidon por águas calmas, mas podia amaldiçoá-lo se a tempestade rasgasse as velas. Isso mostrava a dualidade dos sentimentos pelos deuses. Shocked Face agricultor oferecia presentes a Demeter, mas podia sentir ressentimento se a seca destruísse a colheita. As relações com os deuses eram complexas e pessoais. A religião era parte inseparável da vida. As pessoas começavam o dia com oráculos, dedicavam festas aos deuses, construíam templos e ofereciam sacrifícios para obter benevolência. Até actos simples, como erguer um cálice de vinho ou o primeiro pedaço de pão, podiam ser um gesto em honra aos deuses, símbolo de gratidão e reverência. Era um mundo onde o divino era inseparável do terreno. Deuses e homens existiam no mesmo espaço, às vezes em harmonia, às vezes em conflito. Foi essa profundidade e humanidade que tornavam seus mitos vivos e relevantes, refletindo questões eternas e sentimentos humanos diante do destino. A religião da Grécia Antiga era fascinante, pois falava não só do poder divino, mas também da alma humana, suas fraquezas, medos e esperanças. Os deuses gregos não eram apenas personagens míticos. Eles viviam entre os homens, manifestando seus sentimentos e fraquezas como mortais comuns. Entre todos os deuses e heróis da Grécia Antiga, o lugar central é ocupado por Zeus, o governante supremo do Olimpo, Senhor dos céus e Deus do trovão. Shocked Face caminho para o poder de Zeus não foi fácil. Começa nas profundezas do universo, quando ainda não existiam deuses, homens, ou o mundo, em sua forma habitual. Do caos nasceu Gaia, a Mãe Terra, a base de tudo o que existe, que gerou Urano, o pai do céu, e juntos deram origem à primeira geração de seres poderosos, os Titas. Os Titas eram deuses antigos com força e poder colossais. Eles personificavam os elementos e fenômenos naturais governando o mundo. Entre os Titas estava o poderoso oceano, símbolo das águas infinitas, Tetis, senhor das fontes e rios, e Hyperion, deus da luz. Febe, deusa do brilho e das profecias, também pertencia aos Titas. Esse dom era a previsão e a sabedoria. No entanto, entre todos os Titas destacava-se Cronos, o filho mais novo de Gaia e Urano, movido pela sede de poder e medo do pai. Cronos traiu seu pai Urano, derrubando-o e tornando-se rei dos Titas. Este foi o primeiro caso de troca de poder por meio da traição. Parecia que Cronos deveria ser um grande governante, mas seu reinado foi marcado por medos e tragédias futuras. Shocked Face destino dele estava predestinado. Urano, antes de sua queda, amaldiçoou Cronos, prevendo seu destino. Cada filho do Titareia ele devorava implacavelmente, sem dar chance de revolta. Assim foram engolidos os primogênitos, Hestia, Demeter, Hera, Hades e Poseidon. Parecia que o poder de Cronos seria eterno, mas Rhea podia permitir tal destino para o último filho. Quando chegou a hora do nascimento de Zeus, Rhea decidiu enganar Cronos.
Em vez do baby, ela embrulhou uma pedra em um pano e a entregou ao marido, que, nada suspeitando, engoliu a substituical. Shocked face. Verdadeiro Zeus Reia escondeu na ilha de Creta. Em uma caverna isolada, ele foi cuidadosamente criado pelas ninfas, e a cabra Amalteia o alimentava com leite, cercando-o de amor e cuidado. Zeus cresceu sabendo de seu grande destino. Ele não era apenas uma criança escondida do pai, mas a última esperança do mundo, o início do fim da Era dos Titãs e de uma nova era. Na nova era, o poder pertencia à ordem, justiça e à luta contra o caos, que Zeus sempre trazia consigo. No esconderio, ella mostrava tracos que se tornariam sua marca registrada. Ela não era apenas decidido e justo, mas também incrivelmente carismático. Essas qualidades o tornaram um grande deus e líder entre os olímpicos. Com esse poder, Zeus tornou-se o líder incontestável dos futuros olímpicos. Sua história é um relato de salvação, confronto oculto e espera pelo momento de restaurar o equilíbrio. Shocked face principal na história de Zeus é o nascimento da esperança. Com sua chegada, o mundo antigo se preparava para mudanças, o estabelecimento da ordem, que se tornaria a nova era dos deuses e dos homens. Imagine um bebê escondido numa caverna na encosta da majestosa montanha Ida em Creta, onde o destino ocultava o futuro deus do trovão do onipresente Cronos. Ele era cercado pelas ninfas Arraia e Ideia, que o alimentavam e amavam como seu próprio filho, protegendo-o de perigos e inimigos invisíveis. A cabra sagrada Amalfeia lhe dava leite que o enchia com a forca dos deuses. Seu chifre, segundo a lenda, tornou-se o chifre da abundância, símbolo de graça e prosperidade. Apesar do esconderijo, a segurança de Zeus era frágil. Os cânticos, guardiões sagrados, o protegiam, batendo alto nos escudos para abafar os gritos da criança. Dança e barulho criavam a ilusão de segurança, enganando Cronos e ajudando a preservar a vida do futuro Senhor dos Trovões. Parecia que a própria natureza e os espíritos protegiam Zeus. Ele cresceu e soube sobre sua origem e a profecia. Segundo a profecia, ele deveria derrubar seu pai. Para isso, precisava de forca para enfrentar os titãs. Zeus decidiu ir ao Tártaro, onde os cíclopes estavam presos, para obter sua ajuda e forca para a batalha que se aproximava. Os gigantes de um olho, mestres da forja, possuíam enorme forca e aparência assustadora, o que levou Urano a aprisioná-los nas profundezas do mundo subterrâneo para sempre. Mesmo quando Cronos derrubou Urano, ele não libertou os cíclopes, temendo seu poder e forca, que poderiam ameaçar seu domínio e a ordem no mundo dos deuses. Os cíclopes eram ferreiros lendários, criadores de armas carregadas com o poder do próprio cosmos, capazes de mudar o curso das batalhas e o destino de deuses e humanos. Quando Zeus libertou os cíclopes, eles viram nele não apenas um salvador, mas um futuro líder a quem podiam confiar seu incrível poder e habilidade. Em sinal de gratidão, os cíclopes forjaram para Zeus um raio, uma arma que se tornou símbolo do poder divino e da invencibilidade do Supremo Deus do Olimpo. Cada golpe desse raio não era apenas destruical, mas uma manifestação do poder supremo que fortalecia a posição de Zeus como governante e guerreiro. Zeus não era apenas governante e guerreiro, mas também se encantava com a beleza, fosse de mulheres mortais ou jovens, o que gerou muitas lendas e histórias. Tomemos como exemplo a história de Ganimedes, um jovem de beleza deslumbrante, que Zeus raptou com suas poderosas garras e levou ao Olimpo. Ganimedes tornou-se copeiro dos deuses, servindo néctar, e para aplacar o pai dele por essa ousadia, Zeus presenteou o rei com cavalos imortais. No entanto, esse gesto não acalmou os boatos e rumores, mesmo quando se tratava de outras lendas, como a história de Europa, filha do rei Fenício.
A jovem caminhava à beira-mar quando um touro branco com chifres dourados se aproximou dela. Era Zeus, que assumira a forma do animal para se aproximar dela sem ser notado. Assim que a jovem se sentou nas costas do touro, Zeus a levou através das águas até a ilha de Crita. Lá, ele revelou a ela sua natureza divina, mostrando sua verdadeira essência. Da união de Zeus e da jovem, nasceram filhos que se tornaram figuras, chave na mitologia grega, símbolos de forca e destino, influenciando as lendas futuras. Uma das filhas do rei Arco foi trancada pelo pai em uma torre de bronze para evitar a profecia da destruição que seu neto traria. Zeus usou uma chuva de ouro para entrar na torre e encontrar a jovem. Da união deles, nasceu um herói que derrotaria a Medusa Gorgona e salvaria Andrômeda. Um dos filhos mais famosos de Zeus foi Hércules, filho da mortal Alcmena. Zeus assumiu a forma do marido dela para se aproximar e se tornar pai do herói. Hércules nasceu da união de Zeus e Alcmena, mas Hera, esposa de Zeus, o odiava desde o nascimento, o que levou a muitos testes e tragédias. Hera não é apenas esposa de Zeus, mas a deusa do casamento e dos laços familiares. Sua história é cheia de paixão, ciúmes, forca e o desejo de manter a ordem na família e no mundo. Shakt fez relacionamento entre Hera e Zeus é complexo e multifacetado, refletindo a luta das paixões, do poder e do destino nas lendas e mitos da Grécia Antiga. Sua história mostra que até os deuses experimentam paixões e dificuldades, tornando os mitos vivos e humanos, revelando os segredos das antigas crenças. A Justiça de Hera, mesmo em forma rigorosa, combinava a grandeza da rainha dos deuses com profundas emoções humanas, tornando seus mitos especialmente cativantes e vividos. Hera era a protetora do casamento e da família, símbolo da união sagrada e guardia dos valores tradicionais ligados à fidelidade e à proteção dos entes queridos. Ela não tolerava ameaças a esses valores, mas seu próprio casamento com Zeus tornou-se uma história de eterno conflito entre amor e ciúme, entre felicidade familiar e luta por respeito. Hera casou-se com Zeus depois que ele astutamente conquistou sua mão, assumindo a forma de um cuco que buscava calor e abrigo, tocando assim seu coração. Quando Hera apertou o cuco contra o peito, Zeus revelou sua verdadeira forma e propôs que ela se tornasse sua esposa, o que marcou o início de sua união complexa e contraditória. Shakt fez casamento deles combinava amor, paixão e provocos intermináveis, pois Zeus era conhecido por seus inúmeros casos amorosos, o que causava raiva e dor em Hera. Cada traição de Zeus ofendia o orgulho de Hera e minava seu status como rainha dos deuses, mas ela nunca permanecia indiferente à traição. Hera direcionava sua fúria não apenas a Zeus, mas também àqueles que se tornavam objeto de seu ciúme, mostrando a força e a indomabilidade de sua natureza. Hera não era apenas uma emoção, mas uma força capaz de causar caos. Ela era implacável em sua vingança e buscava punir qualquer ameaça ao seu casamento, mesmo vítimas inocentes. A ira de Hera se estendia aos amantes de Zeus e aos seus filhos. Uma das vítimas foi a titanide Leto, que engravidou de Zeus, o que provocou a fúria da deusa. Ao saber da gravidez de Leto, Hera proibiu a terra de lhe dar abrigo para o nascimento dos filhos. Leto vagou, sofrendo dores, sem encontrar lugar para dar à luz. Finalmente, Leto encontrou a ilha de Delos, que não estava ligada à terra e não estava sujeita a maldição de Hera. Lá ela deu à luz os gêmeos Apolo e Artemis. Este mito mostra o poder de Hera no ciúme, mas também destaca a resistência e sobrevivência de Leto, apesar de todas as provocos e sofrimentos. Mais uma vítima de Hera foi a mortal Io, por quem Zeus se apaixonou. Para esconder o relacionamento, Zeus a transformou em uma vaca. Hera descobriu o engano, exigiu a vaca como presente e colocou um guarda ao seu lado, o gigante Argos, para vigiar Io. Zeus enviou Hermes para matar Argos e libertar Io em retaliação. Hera enviou um mosquito irritante,
Para atormentá-la, Shocked Face Mosquito atormentou Io até que ela chegou ao Egito, onde finalmente encontrou paz e liberdade. A ilustre cal mais vívida da ira da Hera era Sua forma humana e o ódio incessante por Hércules. Antes mesmo de Seu nascimento, ela tentou impedir o herói de nascer. Hera fez a deusa do Partalique atrasar o nascimento de Alcmena, mãe de Hércules. Quando isso não funcionou, ela enviou serpentes para matar o bebê no berço. Mas Hércules possuía força e resistência extraordinárias. Foi Hera quem constantemente lhe impôs provas e obstáculos no caminho do herói. Por causa de suas acus, Hércules foi obrigado a realizar 2 trabalhos para expiar o assassinato de sua família, que ela mesma provocou. Nos mares governados por seu irmão Poseidon, reinava uma força da natureza que refletia o poderoso caráter do deus das águas e profundezas. Poseidon podia conceder aos marinheiros águas calmas ou provocar uma tempestade capaz de destruir toda uma frota com seu tridente, símbolo do domínio sobre as águas. Seu palácio no fundo do mar brilhava com pérolas, corais e ouro, refletindo o poder e a riqueza do reino marítimo. Apesar da superfície calma, Poseidon era a personificação das forças da natureza. Sua ira podia causar destruição, e sua bondade dependia de sacrifícios e glória. Ele governava os mares, terremotos e cavalos que, segundo os mitos, surgiram de seu tridente, simbolizando seu poder. Sua risada alta ecoava sobre as ondas quando estava satisfeito, mas um golpe do tridente podia transformar o mar em uma tempestade furiosa. Shocked Face, abismo fervente do mar, engolia navios, e as pessoas suplicavam por salvação. Poseidon era o deus a quem os mortais recorriam com grande respeito e medo. Sua ira era destrutiva, capaz de destruir cidades inteiras. Poseidon frequentemente entrava em disputas, até mesmo com outros deuses do Olimpo, causando conflitos e cataclismos. Um dos mitos mais famosos sobre Poseidon está ligado a Atena, deusa da sabedoria. A história começa com o nascimento de uma nova cidade que buscava seu protetor. Poseidon desejava expandir sua influência e reivindicou direitos sobre essa cidade. Atena também quis ser sua protetora, e surgiu uma disputa entre os deuses. Os habitantes propuseram uma competição aos deuses. Quem desse o melhor presente à cidade seria seu protetor. Começou uma disputa emocionante entre 2 poderosas divindades. Poseidon golpeou a rocha com seu tridente, e dela jorrou uma fonte de água. A água era salgada e imprópria para beber, o que desapontou os habitantes. Além disso, ele presenteou os cidadãos com um cavalo, símbolo de força e velocidade. Mas esse presente não encontrou eco nos corações das pessoas, que esperavam algo diferente. Atena plantou uma oliveira, que deu à cidade alimento, sombra e óleo. Esse presente foi muito mais útil e valioso para os habitantes. Os cidadãos escolheram o presente de Atena, o que provocou a ira de Poseidon. Ele, furioso, levantou ondas e enviou uma tempestade, tentando inundar a cidade. Atena conteve o ataque de Poseidon com sua inteligência e coragem. Desde então, a cidade recebeu seu nome em sua homenagem, tornando-se um símbolo de sabedoria e força. Esse mito mostra que a força nem sempre pode vencer a sabedoria e a estratégia. O poder frequentemente exige não apenas força, mas também razão. Outra história dramática está ligada a Medusa. Segundo a lenda, Medusa era a sacerdotisa do templo de Atena e possuía um destino incomum. Poseidon, conhecido por sua incrível beleza, tomado pela paixão, seduziu ou enforcou Medusa no santuário de Atena. Esse ato provocou a ira da deusa, mudando o destino de Medusa para sempre. Atena lançou sua ira sobre Medusa em vez de Poseidon. Ela a transformou em um monstro horrível, com serpentes no lugar dos cabelos e um olhar que transformava as pessoas em pedra.
Esse mito mostra a impetuosidade de Poseidon e Sua indiferente às consequências. Suas acos geraram uma cadeia de tragédias que só terminou muitos anos depois. Shakt fez herói Perseu, derrotou Medusa, pondo fim ao Su Terror. Esse evento tornou-se uma parte importante da mitologia e um símbolo da vitória sobre o mal e o medo. Poseidon também desempenhou um papel na história de Odisseu, herói da Guerra de Troia. Odisseu acidentalmente irritou Poseidon ao cegar seu filho Polifemo. Esse hecho marcou o início de provocos intermináveis para Odisseu. Poseidon jurou não permitir seu retorno para casa, sem expiar sua culpa. Poseidon envia tempestades, lança navios em costas estrangeiras, o confronta com monstros como Scylla e Charybdis, fazendo-o vagar por anos. Mesmo quando outros deuses, incluindo Zeus, suavizam Poseidon, ele permanece implacável em sua ira e provocos. Essa história mostra que mesmo contra o poderoso deus Poseidon, um mortal com inteligência, resistência e astúcia pode sobreviver e alcançar seu objetivo. Poseidon não é apenas o senhor dos mares, mas também o deus da forca, da inconstância e do perigo da natureza. Sua ira ensinava respeito pelo mar. Sua generosidade dava esperança aos navegadores. Recorria-se a ele em busca de calma e proteção nas águas perigosas. Poseidon era o deus a quem se recorria em busca de paz e segurança no mar, combinando a forca e a sabedoria da natureza. Os mitos sobre Poseidon estão cheios de tempestades, conflitos e imagens vividas, tornando-o uma das figuras mais memoráveis entre os deuses. Seu poder se estende sobre a água e as viagens. Após mergulhar no mar tempestuoso e na ira de Poseidon, chegou a hora de subir ao Olimpo e encontrar Atena, deusa da sabedoria e da guerra, símbolo da razão e da ordem. Atena não é apenas uma deusa, ela é o ideal que une forca, conhecimento e beleza. Sua aparência inspira respeito. Armadura alta, capacete brilhante e uma lança leve na mão. Sua mão, um escudo brilhante com a cabeça de Medusa e o rosto com traços corretos e olhar atento lembra um pensador, não um guerreiro. Atena foi a personificação da mente, não apenas da forca bruta. Seu nascimento é um verdadeiro espetáculo mitológico, cheio de drama e surpresa. Atena apareceu de maneira incomum, simbolizando o nascimento não pelo corpo, mas pela mente. Sua Metis, deusa da sabedoria, engravidou de Zeus. Zeus temeu a profecia de que o filho de Metis seria mais forte que ele mesmo, e engoliu a esposa para evitar a ameaça. Metis, sendo a personificação da mente, criou Atena dentro de Zeus, formando-a como a maior mente e estrategista. Um dia, Zeus sentiu uma dor terrível na cabeça, como se o Olimpo estivesse rachando, e, sem pensar, golpeou sua cabeça com um martelo. Esse golpe abriu a cabeça de Zeus, e dela surgiu Atena em plena armadura de batalha, deusa da sabedoria e da guerra. As rachaduras em sua cabeça, em armadura completa com lança, Clim apareceu repentinamente e deslumbrante como o amanhecer. Ela não apenas apareceu, mas proclamou que a sabedoria deve sempre andar de mãos dadas com a forca. Atena não era aquela que lutava pela luta em si. Ela atuava como estrategista, mentora e protetora daqueles que buscavam sua ajuda e conselho. Sua participou nos destinos dos grandes heróis, a tornou uma das deusas mais veneradas. Um dos heróis por quem Atena tinha uma simpatia especial foi Odisseu. Atena chamava Odisseu de o mais inteligente dos mortais. Quando ele vagava pelos mares, ela o guiava várias vezes, dava conselhos e o protegia da ira de Poseidon. Graças a Atena, Odisseu conseguiu sobreviver ao encontro com Scylla e Charybdis. Seus planos astutos o ajudaram a penetrar em Troia e a retornar para casa. Mas sua ajuda não era incondicional. Atena respeitava aqueles que pensavam por si mesmos, demonstravam inteligência e determinação em suas acos. Quando Perseu partiu para matar Medusa, Atena lhe deu um escudo espelhado, dizendo: não olhe para ela, mas para seu reflexo. Esse conselho salvou sua vida.
Perseu conseguiu decapitar Medusa e trazer Sua Cabeca. Atena colocou-a em Su Escudo, que ficou conhecido como Égide, símbolo de invencibilidade e sabedoria. Atena não era apenas a deusa da guerra. Ela personificava a criação e a prosperidade. Sua Oliveira tornou-se símbolo de paz e fertilidade. A árvore que ela presenteou aos habitantes de Atenas tornou-se símbolo de paz, fertilidade e forca. A oliveira lembrava que a sabedoria não destrói, mas cria. Sua companheira era a coruja. A coruja, uma avenue que vem no escuro, simbolizava a perspicácia e a capacidade de ver o que está oculto para os outros. Até nas moedas da Grécia Antiga, a coruja de Atena era símbolo de riqueza e proteção. Atena é mais que uma deusa. Ela é a personificação do líder ideal, racional e justo. Ela não buscava glória na batalha, mas sua presença inspirava medo nos inimigos. Sua aparência era majestosa, mas não assustadora, e sua voz confiante, mas não alta. Sua história não há crueldade, apenas sabedoria, e licos ensinadas aos deuses e aos homens. Atena é o símbolo de que a forca não é apenas arma, mas também razão. A sabedoria pode conquistar mais do que qualquer exército. Seu poder criativo inspira. Após o encontro com Atena, mergulhamos em um mundo de paixão, guerra e caos, onde reinam Ares e Afrodite. Sua união é cheia de contradicos, paixões e intrigas. Esta história permanece como uma das mais dramáticas da mitologia grega, simbolizando o eterno confronto entre destruição e criação, agressão e beleza. Ares, deus da guerra, personificava a fúria da batalha, a sede de destruição e o caos que destrói e transforma o mundo ao seu redor. A guerra era acompanhada por um homem alto, de físico poderoso, a personificação da força física. Seu cabelo, como chamas ardentes, combinava com olhar intenso e penetrante. Ele usava armadura de bronze, brilhante como o reflexo do sol poente. Sua arma favorita era uma lança, que ele segurava com confiança e orgulho. No outro extremo estava Afrodite, a graciosa deusa radiante, que facilmente cativava com sua beleza e charme. Sua pele e cabelos fluíam como raios de sol. Seus olhos refletiam a profundidade do amor e da paixão. Ela era a personificação da sensualidade e harmonia, acalmando até os guerreiros mais furiosos com sua aparência. Apesar das naturezas diferentes, essas duas entidades estavam inseparavelmente ligadas. Sua união era o choque de dois elementos, gerando algo único e belo. Sharkface romance deles permaneceu secreto, até que Hefesto, marido de Afrodite, decidiu revelar sua ligação com astúcia e habilidade. Hefesto era o deus da forja, conhecido por sua maestria. Apesar de suas deficiências físicas, possuía uma mente afiada e mãos talentosas. Ele criava artefatos únicos e agora trabalhava em sua invenção mais astuta, uma rede finíssima feita de metal invisível. Essa rede era tão resistente e leve que era impossível detectá-la ou rompê-la. Ele a instalou nos aposentos de Afrodite. Onde Afrodite normalmente se encontrava com Ares, a rede foi colocada para revelar seus encontros secretos no momento mais inesperado. A paixão reacendeu e a armadilha se fechou. Ares e Afrodite ficaram presos na rede, incapazes de se mover. Hefesto convocou os deuses do Olimpo para testemunharem sua humilhação. Em vez de desprezo, o Olimpo os recebeu com risadas altas. Até Zeus não conseguiu conter um sorriso ao ver o poderoso Ares e a bela Afrodite em uma situação tal engraçada. Um dos aspectos mais interessantes dos mitos sobre Ares são seus filhos, Phobos o pavor e Deimos o medo. Eles personificavam os sentimentos que acompanham qualquer conflito e batalha. Phobos era o deus do medo. Sua aparência causava verdadeiro terror. Alto e magro, com pele como uma névoa pálida. Seus olhos brilhavam como carvões, e seu rosto estava deformado por uma expressão de horror.
Ele acompanhava seu pai na guerra, mas Phobos não apenas ameaçava. Ele fazia os guerreiros duvidarem de si mesmos, provocando medo paralisante que os fazia largar as armas e tentar fugir. Deimos, ao contrário do irmão, personificava o pânico e o caos. Sua constituição era maciça, com sorriso maligno, e seus movimentos eram bruscos e ameaçadores. Ele semeava o caos entre os inimigos de Ares, fazendo-os perder a razão e cair na loucura. Essas duas criaturas eram companheiras constantes de Ares, simbolizando a natureza destrutiva da guerra. Eles lembravam que a guerra não é apenas uma batalha física, mas também uma luta contra medos internos, pânico e loucura, que destroem a consciência e o espírito. Na batalha da mente e do espírito, Ares personificava a destruição, a irritabilidade, a sede de batalhas e a fúria sem limites, o que definia sua natureza e comportamento no mundo dos deuses. Afrodite, por outro lado, simbolizava a harmonia e a beleza. Podia parar qualquer batalha cruel apenas com seu olhar, irradiando paz e tranquilidade. Sua união parecia haver equilíbrio. Apesar das contradições, eles se complementavam como a tempestade e o arco-íris depois dela, criando uma dinâmica única. Sua história lembra que o amor e a guerra são dois lados inseparáveis da mesma moeda, duas forcas que governam o mundo e os destinos humanos. Esse romance dos deuses permanece uma das histórias mais emocionais e contraditórias do Olimpo, mostrando que até os deuses sucumbem às paixões e erros. Ares e Afrodite lembram que ninguém pode ser exclusivamente destruído ou eucriacal. Todos somos uma mistura desses princípios, o que nos torna vivos. Após as paixões intensas de Ares e Afrodite, começa o relato de Hefesto, o deus da forja, do fogo e dos ofícios, cuja história é cheia de resistência e talento. A história de Hefesto é uma narrativa sobre como a perseverança e a habilidade podem transformar dificuldades em uma oportunidade para criar algo grandioso e valioso. Hefesto é o deus cujas mãos forjaram obras-primas, e seu destino foi tão temperado e inabalável quanto o metal que ele forjava. Hefesto, o deus da forja, nasceu em circunstâncias incomuns. Segundo uma versão, ele era filho de Hera, concebido sem a participação de Zeus por ciúmes de Atena. Apesar de sua origem divina, Hefesto nasceu manco. Isso causou repulsa em Hera, que o lancou do Olimpo, rejeitando-o por causa de sua deficiência. Ele foi encontrado e criado pelas ninfas Tétis e Eurynome, que o cercaram de cuidados. Elas lhe deram a oportunidade de desenvolver seu talento, em vez de reclamar do destino. Hefesto começou a aperfeiçoar sua habilidade como ferreiro. Sua forja, localizada sob Volcos, tornou-se o lugar de nascimento de grandes artefatos mitológicos. Anos depois, Hefesto decidiu recuperar seu lugar entre os deuses do Olimpo, usando seu gênio e habilidade como ferreiro para um plano astuto. Ele criou trono dourado de beleza extraordinária e o enviou ao Olimpo como presente para Hera. Quando ela se sentou, o trono se fechou, aprisionando-a. Nenhum dos deuses conseguiu libertar Hera, então eles recorreram a Hefesto, que concordou em ajudar sob a condição de retornar ao Olimpo. Hefesto libertou Hera e recebeu permisso para ocupar seu lugar entre os deuses do Olimpo. Zeus valorizou sua inteligência e habilidade. Desde então, Hefesto tornou-se uma parte integrante do panteão olímpico, deus da forja e criador de grandes artefatos da mitologia. Hefesto não era apenas um ferreiro, ele era um criador cujas obras impressionavam pela complexidade e beleza. Suas mãos criaram muitos artefatos e armas incríveis. Uma das criacos mais famosas de Hefesto foi a armadura de Aquiles, feita a pedido de Tétis, mãe do herói, após a perda da armadura antiga. Aquiles perdeu sua antiga armadura, tomado pela dor pela morte do fiel amigo Patroclo, e Tétis recorreu a Hefesto em busca de ajuda. A armadura de Aquiles foi decorada com imagens da terra, do céu, do sol, da lua
das estrelas e cenas da vida cotidiana das pessoas, simbolizando o mundo inteiro. Esse escudo simbolizava a harmonia entre guerra e paz, unindo o mundo todo. Quando Aquiles vestiu a armadura, ele parecia uma divindade. Shocked Face, poder mágico da armadura, ajudou Aquiles a conquistar muitas vitórias, mudando o curso de grandes batalhas e lendas da antiguidade. Uma história mitológica importante envolvendo Hefesto foi a lenda de Prometeu, que roubou fogo para os homens, símbolo de luz, calor e progresso. Shocked Face Fogo era monopólio dos deuses, e os mortais não podiam usá-lo. Mas Prometeu, compadecido dos homens, decidiu mudar isso. As forjas de Hefesto eram a fonte da chama divina. Foi delas que Prometeu roubou a centelha, escondendo o fogo em um canico. Secretamente trazendo o fogo para as pessoas, Prometeu lhes deu a capacidade de se aquecer e cozinhar, mudando suas vidas para sempre. Como punição por esse ato, os deuses ordenaram a Hefesto que criasse Pandora, a primeira mulher, que trouxe muitos infortúnios para a humanidade. As pessoas abriram esse famoso vaso, revelando os infortúnios. Além disso, Zeus puniu Prometeu pessoalmente. Ele foi acorrentado, e uma guia dilacerava esse fígado todos os dias. A ironia estava no fato de que Hefesto, outrora ferido e humilhado, foi forçado a fabricar esse vaso para Prometeu. Isso simboliza como se pode transformar suas fraquezas em fonte de forca. Apesar da cláudica cacau e humilhacos, ele provou esse valor. Hefesto criava objetos que influenciavam os destinos dos deuses e dos homens. Essa história lembra que a grandeza não nasce da forca externa. A grandeza nasce do talento, da perseverança e da capacidade de superar dificuldades. Cada uma de suas criacos é um símbolo de forca, esperança e harmonia. Suas armaduras protegiam heróis, suas inventos inspiravam, e essa forja era o lugar onde o destino era forjado. Entre as divindades do Olimpo, um lugar especial é ocupado por Apolo e Artemis, filhos de Zeus e Leto, simbolizando a luz e a escuridão, a arte e a natureza. Profecia e Caca, seus papéis na mitologia estão ligados ao equilíbrio. Um reflete a clareza do dia, a outra protege os mistérios da noite. Apolo é o ideal da beleza e sofisticação juvenil. Um jovem alto e esguio com cabelos dourados que brilham como os raios de manhã. Seus olhos estão cheios da luz da sabedoria. Em suas mãos, ele segura uma lira, símbolo da música, ou um arco, sinal de caca e forca. Apolo é símbolo de preciso e justiça. A luz não apenas aquece, mas também pode ser implacável, ferindo mais do que qualquer arma. Shocked Face, deus da clareza e da verdade, Apolo é conhecido por sua habilidade de ferir com palavras mais forte do que qualquer arco. Um dos aspectos mais importantes de Apolo era sua ligação com profecias e o oráculo de Delfos. Shocked Face Templo em Delfos era considerado o coração da vida espiritual da Grécia, atraindo pessoas de todos os cantos do mundo. Shocked Face Mito conta que Apolo, ao chegar em Delfos, enfrentou um monstro, a gigantesca serpente Piton. Essa fonte personificava o caos e a desordem. Para tornar o lugar sagrado, Apolo entrou em combate. Usando arco e flechas, Apolo atingiu as serpentes, purificando a fonte do mal e estabelecendo sua santidade. Desde então, esse lugar tornou-se o centro da clarividência, onde a sacerdotisa Pitia transmitia profecias envoltas em fumaça de louro. As profecias da Pitia nem sempre eram compreendidas, mas sempre significativas e tinham grande influência sobre as pessoas. Outra facada de Apolo, músico incomparável. Sua lira, presente de Hermes, soava de forma mágica. Até os deuses ficavam em silêncio ao ouvir as melodias da lira de Apolo, reconhecendo sua superioridade musical. Certa vez, Marsyas desafiou Apolo para uma competição, afirmando que tocar o alos não era inferior. Apolo concordou, mas insistiu que ambos tocassem seus instrumentos de cabeça para baixo.
Margias não conseguiu cumprir essa tarefa difícil e perdeu a competição. Por sua derrota, Apolo puniu Margias severamente, demonstrando a superioridade divina e sua inatingibilidade. A irmã de Apolo era a personificação da selvageria e liberdade, simbolizando tracos opostos do Deus. Seus cabelos fluem como a luz da lua e seus olhos brilham com o frio cintilar das estrelas. Ela veste uma túnica leve, adequada para caça e movimento. Nas costas, ela carrega um arco prateado e uma aljava com flechas. Animais selvagens a cercam, seguindo-a como sua protetora. Uma das histórias conhecidas é a vingança de Nio, a rainha que ousou humilhar sua mãe. Leto era orgulhosa e arrogante, afirmando sua superioridade. Nio declarou que era melhor que Leto porque tinha mais filhos. Essa ousadia provocou a ira da deusa Ártemis e de seu irmão Apolo. Ártemis e Apolo desceram à terra para punir Nio. Eles destruíram seus filhos, deixando viva apenas uma filha. Esse ato tornou-se uma licao. O orgulho dos mortais diante dos deuses sempre será punido sem piedade nem clemência. Em sua dor, Nio fugiu para as montanhas e, segundo o mito, transformou-se numa rocha da qual escorrem lágrimas eternas de tristeza. Ártemis jurou manter a virgindade, evitando relatos com homens para preservar sua independência e conexão com a natureza. Sua independência e ligação com a natureza fizeram de Ártemis um ideal para jovens garotas que buscam liberdade e força. As histórias de Apolo e Ártemis simbolizam a união dos opostos. A luz não existe sem a sombra, a música é impossível sem o silêncio. Apolo inspira a busca pela clareza, harmonia e arte, enquanto Ártemis lembra o poder da natureza e sua proteção. Suas histórias são uma lição sobre equilíbrio e respeito pelo mundo que nos cerca, e a necessidade de protegê-lo. A vida é impossível sem equilíbrio, luz e escuridão, dia e noite, civilização e natureza. Esses elementos criam uma harmonia que está na base do mundo e de sua estabilidade. Após os relatos sobre a grandeza de Apolo e Ártemis, vamos voltar a um dos mitos gregos mais comoventes, a história de Metra e Fauna. Esta história não fala apenas de um rapto, mas também do ciclo eterno da natureza, da mudança das estações e do equilíbrio entre vida e morte. Nos tempos antigos, quando a terra era jovem e os deuses caminhavam entre os homens, a história de mãe e filha tornou-se a base do ciclo natural eterno. A história de Metra e Fauna, duas deusas cujos destinos se entrelaçaram com o sombrio e misterioso senhor do Olimpo, Hades. Mito não é apenas uma lenda, mas uma explicação da própria vida, seus mistérios e mudanças constantes, profundamente enraizados na natureza. Deméter, deusa da fertilidade, era a personificação da própria terra. Seus cabelos lembravam o trigo maduro balançando ao vento. Suas mãos cuidadosas concediam a colheita, os campos floresciam, as árvores frutificavam e as pessoas lhe ofereciam oráculos de agradecimento. Mas, sob a imagem da mãe natureza, escondia-se uma forca semelhante a uma tempestade, pronta para destruir tudo se sua amada filha Persina estivesse em perigo. Persina era uma jovem deusa da primavera, cuja beleza podia ofuscar as flores mais brilhantes. Ela gostava de passear pelos prados, desfrutando da liberdade. Ela colhia narcisos, tulipas e rosas. Seu riso soava como tilintar de sinos, e seus passos pareciam despertar a natureza para a vida, enchendo tudo ao redor de luz. Mas essa beleza atraía não apenas admiração. Do seu reino subterrâneo observava Hades, o governante dos mortos, cujo nome e imagem de Deus severo inspiravam terror. Hades era o irmão mais velho de Zeus e Poseidon, incompreendido. Seus trecos severos e o cão de três cabeças, Cerbero, guardião dos portos do mundo subterrâneo, reforçavam sua imagem assustadora. Mas mesmo no reino frio, Hades mostrou-se capaz de amar.
Ele se apaixonou por Perséfone e decidiu conquistar Su Coracao, atraído por Sua beleza e luz. A Tenka de Hades foi capturada por narciso extraordinariamente belo, cujas pétalas brilhavam como estrelas. Encantada, Perséfone estendeu a mão para colher a flor. Nesse momento, a terra se abriu e dela saiu uma carruagem puxada por cavalos sombrios. Nela estava Hades, seus olhos ardendo em determinação. Antes que Perséfone pudesse gritar, Hades a agarrou e a levou para Su reino dos mortos. As flores murcharam, a natureza parou, e o silêncio tomou conta de tudo ao redor. Quando Deméter descobriu o desaparecimento da filha, Su Coracao se partiu. Ela deixou o Olimpo e começou a busca por Perséfone, tomada pela dor e desespero. A dor de Deméter foi tão grande que a terra parou de florescer. As colheitas morriam, as árvores perdiam as folhas e os rios secavam sob sua tristeza. Ela vagava em busca de respostas até encontrar Hélio, o deus do sol, que via tudo e podia lançar luz sobre o que acontecia. Ele contou a ela a verdade. Perséfone foi raptada por Hades com o consentimento silencioso de Zeus. Deméter, furiosa e traída, jurou que a terra permaneceria estéril até que sua filha retornasse. As pessoas sofriam, os sacrifícios aos deuses cessaram, e até o Olimpo ficou ameaçado. Zeus teve que intervir, enviando Hermes ao reino subterrâneo para trazer Perséfone de volta. Nesse momento, Hades, percebendo que não poderia manter Perséfone à forca, decidiu agir com astúcia. Antes de liberá-la, ofereceu-lhe uma Roma. Perséfone, sem suspeitar da armadilha, comeu algumas sementes de Roma. Isso a ligou para sempre ao mundo subterrâneo, mudando seu destino para sempre. Zeus tomou a decisão. Perséfone passaria parte do ano com sua mãe e parte no reino subterrâneo. Quando ela retornava a Deméter, a natureza despertava. As flores desabrochavam, as árvores floresciam, os campos ficavam verdes. Chegavam a primavera e o verão, mas quando ela voltava para Hades, Deméter a lamentava. A terra mergulhava em inverno frio e estéril. O mito de Deméter e Perséfone não é apenas uma história de rapto, mas poema sobre vida e morte, esperança e renascimento. Deméter é a própria terra, que chora, mas sempre renasce. Perséfone são os brotos que morrem para florescer novamente. Hades nos lembra que a escuridão é inseparável da luz, e a morte é parte do grande ciclo da vida. Esse mito, como a própria natureza, nos ensina a renovação eterna. A cada fim segue um novo começo. Após histórias profundas e sérias sobre Metra, Perse e Hades, vamos nos distrair e conhecer os deuses que trouxeram leveza e diverso aos mitos. Hermes e Dionísio são dois deuses completamente diferentes, mas ambos estão ligados às qualidades humanas: movimento, inventividade, alegria e festivais. Entre os deuses gregos, o faz-tudo é Hermes, filho de Zeus e da ninfa Maia. Ele nasceu em uma caverna onde sua mãe se escondia do ciúme de Hera. Ainda na infância, Hermes provou que não podia ser contido dentro do comum. Sua vida desde o início foi cheia de brincadeiras, astúcias e inventos. Imagine. Recém-nascido, Hermes saiu das fraldas e partiu para sua primeira aventura. Ele viu um rebanho de vacas sagradas do irmão Apolo e decidiu roubá-las. Mas o jovem deus não apenas apagou os rastros. Ele fez as vacas andarem de costas para esconder seus passos e as enterrou com galhos. Apolo, ao descobrir o desaparecimento, ficou furioso. Ele encontrou Hermes na caverna de Maia e o ACUSOU do roubo. Choque fez que o pequeno Hermes fez? Ele sorriu docemente e começou a tocar a lira que acabara de inventar, usando o casco de uma tartaruga. A música feita com casco de tartaruga e tripa de ovelha era tão bela que Apolo não só a ouviu, mas também pegou a lira para desfrutar do som divino. Hermes é o deus da velocidade, comércio e astúcia, guia das almas para o mundo subterrâneo, representado com sandalias aladas e chapéu, segurando o caduceu, um bastão com serpentes entrelaçadas. Shocked Face, bastão de Hermes, era símbolo de poder e podia adormecer ou o acalmar. Sua rapidez e sabedoria ajudavam a cumprir as ordens dos deuses.
Os mortais agradeciam a Hermes pela proteção aos viajantes, comerciantes e até ladrões, pois ele os ajudava em situações difíceis da vida. Hermes não era apenas o deus dos trapaceiros, mas também um mediador, ajudando pessoas e deuses a encontrar um entendimento comum e resolver conflitos complexos. Nos mitos, Hermes frequentemente resolvia as situações mais complicadas, ajudando heróis e deuses a se reconciliar e alcançar compreensão mútua. Hermes ajudou Perseu na batalha contra a Medusa Gorgona, presenteando-o com sandalias aladas que deram ao herói velocidade e a capacidade de voar. Dionísio é o deus que personifica a vida em todas as suas manifestações, vibrante, apaixonada, às vezes caótica e emocional. Já que o nascimento de Dionísio foi incomum. Ele era filho de Zeus e da mortal Sela, o que imediatamente o destacava entre os deuses. A tragédia aconteceu antes do nascimento de Dionísio. Hera, ao descobrir a traição de Zeus, astutamente fez Sela pedir a Zeus que aparecesse em sua forma verdadeira. Quando Zeus atendeu ao pedido, Hera foi queimada por seu poder divino, mas Zeus conseguiu salvar a criança escondendo-a. Desde jovem, Dionísio demonstrava paixão pela natureza, pela vida e por tudo que a torna vibrante, tornando-se o deus do vinho e da alegria. Dionísio ensinou as pessoas a cultivar uvas e transformá-las em uma bebida que era mais do que apenas vinho. Era uma verdadeira magia no copo, um encanto de sabor e humor. Já que fez vinho podia relaxar, trazer alegria, provocar uma tempestade de emoções e abrir os sentimentos mais profundos da alma e do coração de cada que o provava e respeitava. Dionísio viajava pelo mundo, espalhando a cultura da vinicultura, acompanhado por companheiros incomuns, sátiros com pernas de bode, manades e feras selvagens. Suas festas, conhecidas como dionisíacas ou bacanais, transformavam-se em celebracos loucas com danças, cantos e apresentações teatrais dedicadas ao deus. Em homenagem a Dionísio eram ensinadas tragédias e comédias, que com o tempo se tornaram parte importante da cultura e arte grega, um legado de Xerxes. Uma das histórias mais marcantes está ligada ao rei de Tebas, Penteu, que proibiu as festas por considerá-las imorais, provocando a ira de Dionísio. Dionísio lançou loucura sobre Penteu e então astutamente o fez observar o ritual. Penteu tentou interferir, mas foi despedacado pelas Menades. Esse mito lembra que ignorar as paixões e a natureza humana é impossível. Elas são parte da nossa essência e forca, exigindo respeito e compreensão. Após as histórias sobre deuses cheias de astúcia, alegria e arte, chegou a hora de voltar às origens, os deuses olímpicos, poder e batalha de Heracles. A geração jovem dos deuses se rebelou contra seus antepassados, os Titas, iniciando a era dos novos deuses e lendas. Não foi apenas uma luta pelo poder, mas por uma nova ordem que mudou para sempre o destino do universo. Zeus amadureceu e conheceu seu destino. Ele decidiu trazer de volta seus irmãos e irmãs para, junto com a mãe, libertá-los do cativeiro. Assim começou a Grande Guerra Titanomaquia, a Batalha das Jéricos, que durou 10 anos. De um lado estavam os Titas liderados por Cronos. Essas criaturas antigas possuíam uma força colossal. Cada ataque deles sacudia o oceano que sustentava os céus e a personificação do oceano mundial, Hyperion, o Tita da Luz. Do outro lado estavam os jovens olímpicos liderados por Zeus. Seus poderes estavam apenas começando a se revelar, mas eles tinham vantagem: unidade, determinação e astúcia. Zeus entendia que era impossível vencer os Titas sozinho. Então, ele foi às profundezas do Tártaro, onde estavam presos os Cíclopes e os Hectônquitos. Os Cíclopes, ferreiros de olho só, eram mestres em esse ofício. Em agradecimento pela libertação, forjaram para Zeus o raio, sua principal arma. Para Poseidon, criaram o tridente e para Hades, o capacete da invisibilidade. Os Hectônquitos, gigantes como sembracos, tornaram-se máquinas vivas de guerra, lancando rochas.
A Batalha dos Titas se desenrolava nos picos do Olimpo e nos vales sombrios da Terra. Zeus lançava raios contra os inimigos, iluminando o céu com flashes brilhantes. Poseidon brandia o tridente, provocando tsunamis e ondas destrutivas que variam tudo em seu caminho, apoiando os olímpicos na luta. Shocked face terremoto ait. Invisível graças ao seu capacete, infiltrava-se nas fileiras dos Titas. Semearam pânico, os hecatonqueiros lançavam novas armas que ajudaram os olímpicos a manter a vantagem. Os Titas respondiam com sua forca, seus golpes sacudiam a terra e os gritos ecoavam por todo o universo. Atlas, segurando os seios, tentava privar os olímpicos de seu poder. Paos se cegava com sua luz brilhante e Cronos, armado com bravura, lutava por muito tempo. Após anos de batalha, Zeus e seus aliados venceram os Titas. Os Titas foram derrubados, muros impenetráveis e um rio de fogo os protegiam. Os hecatonqueiros permaneceram de guarda para que ninguém mais se rebelasse. A vitória marcou o início de uma nova ordem. Zeus tornou-se o governante do céu e da terra. Poseidon recebeu os mares e Hades o reino subterrâneo. A titanomaquia não é apenas um mito sobre guerra, mas uma história de troca de Jericós, da luta do novo contra o antigo, da ruptura com o caos em prol da ordem. Os olímpicos trouxeram ao mundo não apenas um novo poder, mas também leis que se tornaram a base da harmonia. O mito lembra que mudanças exigem esforço. Através da luta nascem novos comecos. Após a vitória sobre os Titas e o estabelecimento da ordem no Olimpo, parecia que os deuses haviam adquirido o poder eterno. Mas mesmo os imortais não escaparam de discórdias e rivalidades. Os olímpicos, apesar da grandeza, possuíam fraquezas humanas. Eles sentiam ciúmes, se apaixonavam, o que se manifestou especialmente durante a Guerra de Troia, um dos maiores conflitos dos mitos. Nos tempos antigos, os deuses se dividiram em dois campos, interferindo nos destinos dos mortais. Suas ambíguos, raiva e amor, tornaram-se um fio invisível que guiava os acontecimentos. No casamento de Peleu e Tétis, herói e deusa do mar, todos os deuses foram convidados, exceto uma, a deusa da discórdia. Ofendida por sua exclusão, ela decidiu se vingar. Ela lançou na festa uma maca dourada com a inscrição a mais bela, o que semeou o caos. Três grandes deusas, Atena, Hera e Afrodite, começaram a discutir sobre a quem pertencia a maca. Shocked Face Príncipe Troiano Paris, conhecido por sua beleza, deveria resolver a disputa. Cada deusa ofereceu-lhe um presente em troca da vitória na disputa. Atena ofereceu sabedoria e poder militar. Hera, poder e riqueza. Afrodite, o amor da mulher mais bela da terra. Helena, esposa do rei espartano Menelau. Paris escolheu Afrodite, o que provocou a ira de Atena e Hera. Os olímpicos se dividiram em dois campos inimigos, apoiando os gregos e os troianos, respectivamente. Atena, deusa da sabedoria e da estratégia, tornou-se conselheira dos comandantes gregos, ajudando a elaborar planos e inspirando os guerreiros nas batalhas. Hera apoiava os gregos por teimosia e ódio a Troia, causado pela escolha de Paris. Afrodite protegia seu escolhido e os heróis troianos. Assim começou a Grande Guerra, provocada pela escolha de Paris, que dividiu deuses imortais, onde amor, raiva e ambíguos se entrelaçaram em um conflito cruel. Menelau lutou desesperadamente, quando Afrodite o salvou no último momento. Ela o transportou do campo de batalha para um lugar seguro e curou suas feridas. Afrodite frequentemente causava caos, intensificando o ódio dos gregos. No entanto, o papel decisivo na guerra não foi apenas das deusas, mas também dos deuses do Olimpo. Apolo, deus da luz e da profecia, protegia Heitor, o maior dos guerreiros troianos, e guiou a flecha de Paris ao ponto vulnerável de Aquiles. Apolo simbolizava luz e ordem, mas podia ser implacável ao proteger seus escolhidos. Suas acos foram decisivas nos destinos dos heróis. Por outro lado, Poseidon,
deus dos mares, juntou-se aos gregos. Os troianos construíram as muralhas de sua cidade, o que provocou seu descontentamento. Poseidon ajudava os gregos no mar, provocando tempestades, destruindo navios troianos e criando ondas para enfraquecer os inimigos. As batalhas no campo frequentemente se transformavam em arenas para confrontos entre deuses. Atena lutou contra Ares, deus da guerra, vencendo-o com sua sabedoria. Apolo e Poseidon se enfrentavam como se a natureza estivesse dividida entre luz e onda, refletindo a luta dos deuses. Até Zeus tentava manter neutralidade e se abster de intervir quando os destinos dos grandes heróis dependiam de suas decisões. A intervenção dos deuses fez da Guerra de Troia não apenas conflito mortal, mas choque de ambíguos divinos e destinos. Cada passo dos heróis foi predestinado pela intervenção dos olímpicos, que protegiam seus favoritos nesta guerra eterna. Eles amaldiçoavam os inimigos, pois o curso da guerra estava predestinado. Zeus, vendo as disputas divinas ameaçando o equilíbrio, finalmente ordenou que os deuses deixassem o campo de batalha. Os deuses tiveram que deixar o campo de batalha para que os mortais concluíssem a epopeia sangrenta. A Guerra de Troia tornou-se a maior prova para os homens e espelho das fraquezas dos deuses olímpicos. Os deuses olímpicos estavam sujeitos às mesmas paixões que os mortais: amor, raiva e ciúme. Sua intervenção transformou a guerra em épico, onde os destinos se entrelaçaram para sempre. Após as batalhas e intervenções dos deuses, chegou a hora de voltar aos tempos de paz. Os mortais passaram a honrar seus protetores celestiais não com armas, mas com festivais e arte. Os antigos gregos glorificavam os deuses, transformando cada festa em evento grandioso. Essas celebrações uniam as pessoas, inspiravam a arte e fortaleciam a fé. As festas não eram apenas rituais religiosos, mas verdadeiros fenômenos culturais que deixaram sua marca na história. As mais famosas foram os Jogos Olímpicos, dedicados a Zeus. A cada 4 anos, em Olímpia, local sagrado na costa oeste da Grécia, atletas de toda a Hélade se reuniam para mostrar força, agilidade e resistência. Os jogos começavam com uma procissão solene e sacrifícios a Zeus, acompanhados de oráculos por vitória e bênçãos. Era um momento de santidade e esperança. As competições olímpicas incluíam corrida, lançamento de lança e disco, além de corridas de bigas, provas de força e resistência dos antigos heróis. Shocked Face, Pancration, uma mistura de boxe e luta livre, não era apenas teste de força, mas uma expressão de respeito ao Deus. Os vencedores recebiam coroas de louros, símbolo de Zeus. Seus nomes tornavam-se imortais. Olímpia, com o majestoso templo de Zeus e a estátua do deus criada por Fídias, personificava a força e a grandeza dos antigos jogos. Os Jogos Olímpicos personificavam a força, enquanto as Panateneias em Atenas enfatizavam a beleza, arte e a sabedoria, dedicadas à padroeira da cidade, Atena. A cada 4 anos realizavam-se as grandes Panateneias, que duravam vários dias e incluíam muitas atividades, unindo todas as camadas da sociedade ateniense. Shocked Face evento principal era uma grandiosa procissão, na qual milhares de cidadãos caminhavam até a Acrópole para oferecer a Atena novo peplo, uma enorme capa tecida. Shocked Face peplo era decorado com cenas da vitória de Atena sobre os gigantes, e era erguido até a estátua de Atena Partenos, feita de ouro e marfim. Leituras poéticas, corridas de bigas e dancas aconteciam no templo de Atena, e eram alguns dos eventos mais espetaculares da festa. Os vencedores dessas competições recebiam não só fama, mas também ânforas com azeite de oliva, símbolo da deusa, ressaltando a ligação da cidade com Atena. De todos os festivais gregos, lugar especial era ocupado pelas Dionisíacas, dedicadas ao deus do vinho, do teatro e das festividades alegres, Dionísio. As Dionisíacas ocorriam em vilarejos e cidades, incluindo as Grandes Dionisíacas, que eram festivais teatrais e religiosos com apresentações dramáticas. Em Atenas, as pequenas Dionísicas
eram festivais simples e populares com procissões, cancos e danças, enquanto as grandes dionísicas se tornaram grandioso evento cultural. Durante as grandes dionísicas, Atenas tornava-se o centro da arte teatral. Os melhores dramaturgos, como Ésquilo, Sófocles e Eurípides, apresentavam suas tragédias e comédias ao público. Chaque fez Teatro de Dionísio, localizado ao pé da Acrópole, transformava-se em lugar onde mitos e tragédias ganhavam vida. Os espectadores experimentavam o catarse, emocionando-se profundamente com os heróis no palco. A procissão que abria as dionisíacas era vibrante e barulhenta. Os participantes carregavam a estátua de Dionísio, cantavam, bebiam vinho e se divertiam, celebrando a vida e a unidade. Essa festa não era apenas uma celebração do deus Dionísio, mas também um símbolo da alegria da vida, da superação da dor e da unidade humana em tempos difíceis. Três grandes festivais, os Jogos Olímpicos, as Panateneias e as Dionísicas, refletiam três aspectos importantes da vida grega: forca, sabedoria e alegria. Através dessas celebrações, os antigos gregos expressavam sua conexão com os deuses, glorificavam sua grandeza e buscavam inspiração para grandes feitos em suas vidas. Esses festivais não apenas fortaleciam as tradições religiosas, mas também se tornaram a base do patrimônio cultural que continua a inspirar a humanidade até hoje. Após as celebrações vibrantes e barulhentas que reuniam toda a Grécia, os rituais e cerimônias eram uma forma silenciosa, porém igualmente importante, de comunicação com os deuses. Por meio de sacrifícios, cerimônias nos templos e votos sagrados, os gregos mantinham a conexão com o divino e preservavam as tradições religiosas. Na religião grega antiga, os sacrifícios expressavam devoção e gratidão, fortalecendo a ligação entre mortais e deuses imortais, unindo as pessoas a eles. Os gregos acreditavam que os deuses, assim como os mortais, precisavam de comida e bebida para manter sua força. Por isso, os sacrifícios incluíam diversos presentes: animais, comida, vinho e joias. Na maioria das vezes, eram escolhidos para sacrifício animais impecáveis, touros, ovelhas, cabras, pois apenas as melhores oferendas eram adequadas para os deuses, para veneração e respeito. Antes do sacrifício, realizava-se um ritual de purificação. Os animais eram adornados com coroas e polvilhados com cevada, após o que se fazia uma oração, intensificando a sacralidade do ritual. Após a oração, o animal era morto, e o sangue era considerado a parte mais sagrada, derramado sobre o altar. A carne era dividida, parte era queimada, parte consumida pelos participantes da cerimônia. Além dos animais, ofereciam-se em sacrifício vinho, pão, mel, azeite de oliva, colocando-os no altar ou queimando-os, para que o aroma alcançasse os céus e os deuses. Os Zeus geralmente sacrificavam touros brancos, e em sinal de respeito à deusa Atena, ofereciam azeite de oliva, símbolo de sua proteção sobre Atenas. Os templos na Grécia Antiga não eram apenas locais de adoração, mas casas dos deuses, moradas terrestres onde cada podia sentir a presença da divindade. Cada templo era dedicado a um deus específico, servia como centro da vida religiosa e fortalecia a ligação entre as pessoas e seus protetores. A arquitetura dos templos gregos antigos refletia a grandeza e o poder de seus protetores. O Partenon em Atenas era um dos exemplos mais famosos dessa arquitetura. Chaque fez Partenon, localizado na Acrópole, não era apenas um templo. Simbolizava vitória, prosperidade e proteção da cidade, tornando-se o centro da vida espiritual. Dentro do templo havia uma colossal estátua de Atena Partenos, feita de ouro e marfim. Ela era símbolo do poder da deusa e protetora da cidade. Ela recebia um novo peplos, uma roupa solene que era levada ao templo em uma procissão festiva, destacando a importância do ritual para os habitantes da cidade.
Dentro do santuário eram realizados oracos e sacrifícios. A fumaça dos dons queimados subia aos céus, simbolizando a conexão entre os homens e os deuses. As cerimônias nos templos não aconteciam apenas em festividades. Sacerdotes e sacerdotisas realizavam diariamente rituais de purificação, oravam e cuidavam da limpeza dos santuários. Pessoas comuns traziam oferendas, rezavam por ajuda, ou agradeciam aos deuses pelas bênçãos recebidas, participando da vida religiosa da comunidade. Os templos também serviam como depósitos de presentes para os deuses, estatuetas, joias, ânforas com óleo ou vinho, deixados pelos fiéis como sinal de devoção. Rituais e cerimônias faziam parte da vida de todo grego, desde os simples artesãos até o rei, unindo as comunidades e fortalecendo os laicos sociais. Essas acorreias não eram apenas um dever religioso. Transmitiam um sentimento de respeito aos deuses de geração em geração e fortaleciam a unidade da sociedade. Sacrifícios e cerimônias nos templos mostravam que na religião da Grécia antiga não havia separação entre a vida cotidiana e os deuses. Chaque fez grandioso sacrifício lembrava que homens e deuses são parte de um grande mundo, estreitamente ligado e interdependente. A religião da Grécia Antiga deixou uma marca profunda na história, cultura e vida social, influenciando civilizações posteriores e suas crenças. Na história da humanidade, os mitos, rituais e a filosofia dos antigos gregos moldaram a vida cotidiana e se tornaram a base para a cultura, arte e ciência, influenciando as gerações futuras. Mesmo após milhares de anos, elementos dessa grande tradição continuam vivos na cultura moderna, lembrando o poder do antigo legado e sua importância para a sua humanidade. Os mitos dos antigos gregos inspiram artistas, escritores, músicos e diretores, desde as tragédias de Sófocles e Eurípides até filmes e romances contemporâneos. Histórias sobre deuses, heróis e seus feitos continuam a capturar a imaginação e os arquétipos de Atena, Zeus e Odisseu encontram reflexos em diferentes culturas do mundo. Um dos exemplos mais brilhantes do legado da Grécia são os Jogos Olímpicos, revividos no final do século XIX, que preservaram o espírito de competição e respeito. A simbologia do fogo, aceso na Grécia e transmitido pelo mundo, lembra a conexão contínua com a tradição antiga e seu significado hoje. Queridos amigos, obrigado por embarcarem comigo nesta fascinante jornada pela religião e cultura da Grécia Antiga, repleta de grandes mitos e templos. Aprendemos sobre os deuses, seus conflitos, festivais que unem pessoas e deuses, e sobre o legado inestimável que continua vivo nos livros e na memória da humanidade. Em pinturas, filmes e arquitetura, cada de nós pode encontrar algo próximo, inspiração, sabedoria ou simplesmente prazer de mergulhar no mundo da arte. Vocês se tornaram parte dessa história. Espero que ela tenha sido não apenas interessante, mas também útil, abrindo novos horizontes e pensamentos. Que o espírito dos deuses da Grécia Antiga inspire você a descobertas, criatividade e busca pela harmonia em sua vida a cada dia. Até a próxima. Que Zeus lhe envie seus claros. Atena, decisões, sábias, e Dionísio, um pouco de alegria a